E como a gente o que a gente precisa fazer para estar crescendo em graça e conhecimento. Bom dia, Flor. Bom dia, Luísa. Bom dia, nação. Bom dia, Josinhas, todos os Josinhas aí dessa nação, desse mundo maravilhoso, né? Que o Senhor nos concedeu. Mas antes de mais nada, da gente falar qualquer assunto, eu quero pedir para você, né? Para poder logo aqui ver aqui embaixo, assim, compartilhar. Ó, aqui, ó, tá escrito compartilhe, assim, vermelho. Aí você aperta, compartilhe. Aí vem os 3 sininhos. Você aperta naquele sininho que tem um chapeuzinho. E o principal, mas antes de tudo, antes da gente começar a estar conversando, ó, dá o like, entendeu? Aperta aí assim a mãozinha para cima, assim, para a gente estar bem assim unidas, né? Nessas informações que nós trocamos dia a dia, tá bom? E comentem, né? Embaixo está escrito assim, ó, comentário. Aperte no comentário e comente, falem assim, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu digo assim, é sobre interagir sobre os nossos assuntos específicos, né? Que nós estamos, a cada vídeo nós temos um assunto específico, então comentem, tá bom? E compartilha para outro, você já é inscrito? Mas compartilha para outro, que outras pessoas venham se inscrever, tá bom? Olha, eu tô contando com vocês, se você não se inscreveu, se inscreva, começa agora, ó, dá o like, compartilhe e comentem, tá bom? Vamos curtir. Bom dia, Flor, bom dia, boa tarde, bom dia para todas as flores desta nação, né? Essas rosinhas, essas mulheres rosinhas desta nação. Hoje eu tenho uma dúvida que eu quero compartilhar com todas vocês. Eu quero perguntar a Flor, o que vem a ser exatamente a obra de Deus? E como a gente o que a gente precisa fazer para estar crescendo em graça e conhecimento. Vamos falar sobre o que é a obra de Deus, né? A obra de Deus é segundo a religião de Deus, que está lá em Tiago 1, 26, 27. A instituição de Deus, né, é aquela que ajuda, né? Segundo esse versículo de Tiago 1, é aquela que ajuda o necessitado, né? Porque a obra do homem, que a gente vê, é o necessitado que tem que ajudar, né? A obra. São instituições, né? São instituições que temos que pagar para ter a restituição, pagar para receber bênção, não é verdade? A obra de Deus seria o quê? Unidade, né? Compartilhar o pão, né? Ou seja, se ajudarem, né? O que é uma unidade de uma nação, de um ministério, né? Então, se ajudarem. Sabemos que a obra de Deus ela é dividida, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu estatuto, né? É uma divisão, né? A minha é assim, a sua é assim, né? Se você está num estatuto, você muda para o outro, você já não é irmão, né? Já não faz parte daquela unidade, né? Porque Cristo, ele diz que está escrito que ele é o único, né? Mediador entre o homem e Deus, está escrito. Então, quer dizer, não é exatamente instituições que é o mediador, mas a obra do homem costuma mostrar, né? Não, vem aqui, que é aqui que tem o poder, aqui que faz isso, aqui acontece, é aqui que somos intercessores, né? É uma divisão. Mas então temos que entender, né? Porque aqui está escrito, né? Nós temos que compartilhar o pão, né? O pão da vida é quem? Cristo, né? Nós temos que compartilhar o pão sem fermento, porque o pão religioso é um pão, o quê? Com fermento. E sabemos que o pão que foi, a simbologia, né, do pão, né, de lá é o pão ágil, né, aquele pão sem fermento, lá quando fazem aquele ritual da Páscoa, né, lá que para comemorar aquela saída lá do Egito, que todo mundo sabe essa história,
Então foi recomendado pão sem fermento, e até hoje parece que os judeus, eles mantêm isso, né? Não pode ter fermento, mas a religiosidade não importa. O pão verdadeiro tem fermento, e o pão também espiritual tem fermento, porque é contenda, né? É contenda, é só aqui que acontece isso, é só ali que é assim, é assado. Então há um fermento não recomendado, não é verdade? Então, a obra de Deus seria então isso, unidade, compartilhar o pão, ou seja, se ajudarem, né? Que temos que ajudar na instituição para que a instituição ajude os necessitados. Nós temos que ser o que? Igreja, o que é unidade, que nós sejamos nós o templo, né? Sejamos nós uma instituição para ajudar os necessitados. Essa é a religião de Deus, né? Tiago 1, 26 e 7. Nisto temos o que? A missão. Nisso sim temos missão. Missionários cristãos, né? Seguidor do conhecimento verdadeiro, pão da vida, né? Da videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira, né? Então eu escrevi assim: a obra de Deus é o que? É a verdade, é princípio. E a obra do homem é o que? É propósito, né? É finalidade. Então nós temos que saber discernir, né? Uma coisa de outra coisa, né? A obra de Deus é a vida eterna que foi concluída. João 3,16 foi concluído. Então a obra de Deus foi concluída na cruz. E o único intercessor é quem? Cristo. Ele que é o único mediador, ele que trouxe a vida eterna. Ele que, né, que nos renovou, nos reconstituiu, nos tirou o quê? Colossenses 1,13 diz, claro que não somos nós, somos aqueles que viviam o velho pacto, mas nós nos incluindo nesta palavra, que ele tirou das trevas, né? Nós aqui, desde que já estamos no reino de Deus, tira das trevas da ignorância, né, para a luz, né? Para o seio do Espírito Santo de Deus. A obra do homem cobra, né? Cobra responsabilidades, né? No dar. Então executa o quê? Eles executam o quê? O excluir, né? O amaldiçoar, o separar, ao fazer acepção de pessoas, né? Fulano é melhor, fulano ciclano é pior, fulano é bambambam, é o dono da oração, é que faz o que acontece. Aí fulano, entendeu? Faz acepção de pessoas. Então, exclui, né? Então, ele foge da cruz. Então, foge do amor da cruz, porque o amor da cruz veio porque nos unificar, nos trazer o quê? Amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Mas não encontramos esse tipo de amor, né? É o amor assim, se você faz o que eu quero, se você está me obedecendo, eu te amo. Fora disso, eu não te amo, né? Então, a religiosidade é assim. Então, a obra de Deus é conhecer a verdade, né? É conhecer a verdade. Leia lá em Oséias 4, do 1 ao 6, que ali está escrito, né? Que o homem não conhece a verdade. Israel não conhecia, não tinha conhecimento nenhum de Deus. Trazendo para os dias de hoje, né? Que nós estamos na aliança da graça, parece que nós estamos revivendo aquele tempo. Nós estamos realmente, está parecendo que é realmente Israel espiritual, porque a Israel é literal, ela não tinha conhecimento nenhum de Deus, está lá em Oséias 4:1, não tinha conhecimento. E essa espiritual, que se intitula espiritual, é bem a mesma coisa, porque, né, anula a graça de Deus, anula a cruz, quando produz nas mentes, né, como doutrina, histórias, né? Histórias de um povo e uma história que passada, né? De um pacto passado, né? De uma aliança passada, uma dispensação passada. Então não avança, né? Não prossegue para a soberana vocação de Cristo, que está lá em Filipenses 3, 12, 14. Então, Oséias 4, 6 diz o quê? Que o povo sofre porque falta o quê? Conhecimento. Mas por que falta conhecimento? Porque a liderança não dá conhecimento. A obra do homem, né, é conduzir o povo na oposição, né? Na oposição, ao contrário da cruz, né? Isaías 61 diz
né, que aquele que viria, iria o quê? Libertar os cativos. Mas o que a religiosidade faz? Liberta os cativos? Então, Isaías 61 diz que aquele que viria iria tirar os algemas, mas o homem põe algemas, o homem é diferente. O homem põe algemas em vez de tirar as algemas, né? Ele volta o quê? Ao sacrifício, ao sacrificar, né? Para o homem, o que importa é rituar, é fazer as coisas costumeiras, né? Então, ele volta ao sacrifício. Então, ele ignora que Jesus já foi o sacrifício. Então, eles não conseguem avançar. Eles ficam vivendo a época do Cordeiro, né? Do Cordeiro. O Cordeiro que já está consumado. Então, não avança, né? Nós não somos mais ovelhas, né? E não precisamos mais sacrificar cordeiro. Verdade? Então, o homem que prefere o quê? Fazer rituais, ignorando o quê? E não observando, né? Observando Mateus 7, 22, 23. Então, Gálatas, se não me falha a memória, Gálatas 1, 21, né? Ali Gálatas também, o capítulo 1, ali, todo ali, procuram ler para entender, porque ali está falando para a gente não anular, para a gente não ver anular a graça de Deus, né? Mas o que a religiosidade faz o tempo todo? Anula a graça de Deus, que Cristo já é a graça em nós, né? Mas o que o homem faz? Vivem fazendo coisas em memória de um Deus morto, né? Vivem fazendo por não entender, né? 1 Coríntios 11, por não entender que ali é apenas uma exortação, que Paulo não viveu com Jesus de Nazaré, então, mas o que ele ouviu, ele está ali falando para aquele povo que estava desobediente, fazendo coisas contrárias, né, do que ele ouviu. E ele ouviu de quem? De Lucas, que também é um historiador, que também não andou com Jesus, que ele é apenas um historiador, que escreveu ali para Teófilo, né? Então, o livro de Lucas, o livro de Atos, sabemos que é história, é um livro histórico. Então, Paulo ali estava relatando ali em 1 Coríntios 11, relatando para eles, porque eles comiam, né, bebiam, tudo. Então, Paulo está falando assim, bem, o que houve com Jesus e os apóstolos na última, ele não mandou ninguém fazer continuação de nada. Então, está falando, na última ceia de Páscoa, né, aconteceu isso assim, foi desse jeito, né? Ali, né, a conversa de Jesus com os apóstolos, não foi fazendo doutrina ali, mandando, daqui a 2000 anos vocês continuam fazendo isso em memória de mim, não está escrito isso em lugar nenhum, apenas é uma conversa, né? Uma conversa que ele está falando para aqueles que estão ali desordenados, né? Procuram saber como era a igreja de Corinto, que vocês vão entender, né? Então é isso, tá bom?